Olá, eu sou Malu Filgueiras, editora do Pipeline. A gente está aqui com o Cristiano Guimarães, que é chefe do Banco Corporativo e de Investimento do Itaú BBA. Cris, obrigada pelo seu tempo aqui para falar com a gente. Queria começar entendendo um pouquinho desse bastidor, né, do evento nessa semana de Nova York. Vocês já fazem esse evento há alguns anos, reunindo os investidores e as empresas. Como é que o humor mudou do ano passado para esse ano? Quais são aí as preocupações e os interesses dos investidores no Brasil? Não, legal. Primeiro, obrigado por participar, obrigado por vir. Só dando um contexto aqui do evento, é uma semana bastante agitada. A gente faz 4 dias de evento, vai de segunda a hoje, né, que se encerra. Primeiro dia a gente começa com o Next 100 Years, em que a gente trouxe uma série de, personalidades com impacto global, tal como o Al Gore, para falar de clima. Na terça iniciamos com a CEO Conference, aí são as reuniões entre 149 empresas, 144 CEOs presentes e os investidores, 600 investidores, 180 brasileiros, o restante investidores internacionais. Também tivemos o Tech Summit, que aí traz o público de tecnologia, sejam investidores, sejam companhias. E você fez uma pergunta que eu acho que é de onde que eu posso começar, que é como é que é a diferença do Mood desse evento do ano passado. Eu acho que os eventos, o Mood é diferente, apesar da participação massiva, o interesse massivo, mas o mood é diferente. Eu acho que esse ano a gente está num mood que está mais, vamos dizer assim, um compasso de espera para uma avaliação de um momento ou do emprego de capital que hoje, tem tomado uma direção oposta. Quer dizer, a gente vê um fluxo de capital saindo do país, de vista de bolsa, né? Obviamente, determinadas companhias ou investidores com um pouco mais de cautela de investir. Eu acho que num compasso de espera, aguardando não só, claro, o movimento global, que não é mais um problema brasileiro apenas de redução de juros, como também aí temas internos, como respeito da política fiscal, temas de, preservação de independência do Banco Central, quer dizer, na próxima a rodada de alterações do quadro dos executivos. E nesse sentido, sempre quando você tem determinados riscos sendo tangenciados dessa natureza, eu acho que o investidor acaba dando um passo para trás, tomando opções diferentes de investimento. Então, claramente, o México está muito mais ativo do que o Brasil atualmente e pode ser um destino ainda maior, é o que se falou aqui, o que se ouviu, na verdade, por alguns investidores, e a Índia está super forte também. Então, obviamente, eu espero que o compasso de espera não se reflita em nenhum tipo de desinteresse, porque a gente não viu nada com relação a isso, mas eu acho que a gente não pode ficar muito fora do fluxo, a gente tem que voltar bastante ativamente como um lugar de desejo, capacidade de receber investimentos de investidores aqui de fora. Então, acho que forma isso. O que eu posso falar de temas, eu falei um pouco de temas macro e micro, né? Mas relacionados a temas macroeconômicos ou economia. Então... Vou falar de 2 temas que foram muito falados aqui, que eu acho que estão muito em voga, que é o clima, obviamente pelo tema que a gente vê no Sul, e mais impressionante, como o Al Gore mesmo disse, a gente está vendo isso aqui no Sul acontecer vindo de uma seca na Amazônia, no ano passado. Sim. E que vocês viram, deixaram os portos, a navegação parada por alguns meses. Então é uma troca substancial da dinâmica climática que eu acho que quem não está enxergando é impossível, porque obviamente isso chegou e é uma super realidade. Outro tema muito falado foi AI, mas eu acho que AI de uma forma muito mais prática, tá? Poxa, aonde esse negócio vai começar a mudar de fato, né? Então, muito e não menos... as empresas de AI, né? Mas as aplicações... Isso, muito menos o tema de investimento, porque pelo menos eu ouvi um pouco mais aqui, os investimentos ou os desenvolvimentos de fato vão ficar para as grandes
empresas. Quer dizer, isso aqui vai ser um rolo compressor em que seja Google, Amazon, ChatGPT, etc., vão ter os desenvolvimentos e fazer o desenvolvimento, quer dizer, e obviamente uma empresa pequena desenvolvendo isso aqui, quer dizer, é tanta coisa pipocando ao mesmo tempo, eu acho que essa chance, esse negócio vai ficar, desenvolvimento vai ficar muito concentrado nas grandes empresas, pelo menos foi o que eu vi. E a aplicação, aí sim, e a parte mais prática que foi tocada, basicamente é a seguinte coisa, atendimento ao cliente, quer dizer, enfim, você ser atendido por algo que lembra quando é que você ligou para a última vez, o que você fez, qual a sua tendência, o que você deveria fazer, é uma coisa totalmente diferente do que a gente tem hoje. A segunda coisa, geração e distribuição de conteúdo. E a terceira coisa, por fim, programação. Então, esses 3 pilares, eu acho que assim, são pilares muito práticos e que ficou claro que é o ganho de curto prazo ao alcance de todo mundo e que tem quem está, obviamente, se dedicando a esse tema. Então, ao invés de pelo menos o que eu percebi, ao invés de tentar criar coisas mirabolantes com AI, vamos tangibilizar isso para coisas mais práticas e podem ser feitas hoje e podem gerar muitos ganhos. Eu acho que é isso que, enfim, foi a tônica do que eu aprendi aqui. Queria aproveitar que você falou do compasso de espera para entender um pouquinho o que seriam então os gatilhos, né? Como a gente não fica de lado como país, como mercado, nessa escolha do investidor global. Eu acho que 2 coisas. Primeiro, certamente eu acho que o tema de juros é relevante. O Brasil vai acabar podendo, enfim, iniciar uma queda talvez mais aguda, com base no que vai acontecer aqui fora, aqui nos Estados Unidos. Mas eu acho que temas relacionados ao país, existe a volta da preocupação da disciplina fiscal, igual eu te falei. Eu acho que isso está muito ligado a também como é que, enfim, vai ser a gestão do Banco Central pós a mudança que ocorrerá no fim do ano. Então, acho que esses 2 temas são mais importantes e basicamente, o que eu acho é que, de certa forma, existe a possibilidade da gente estar e não perder a oportunidade no centro do recebimento de recursos. Hoje, ele está mais direcionado para outros lugares. Então, eu acho que esse é o tema importante. Eu acho que é basicamente isso. Não vejo... a gente vai voltar à mesma história de sempre, que é a segurança econômica, segurança política, estabilidade, previsibilidade. Isso significa menos risco e investidor e investimento, o veneno é risco. Então, quanto maior o risco que não se pode controlar pelas companhias ou pelos investidores, isso afasta o capital chegando. Os investidores estão super confortáveis com o risco que eles podem controlar. Mas os que eles não podem controlar, você tira o investidor do jogo aqui nesse sentido. E você falou desse fluxo de capital, né, mais líquido, mais rápido ali, mas queria entender também um pouco do estratégico, do olhar de longo prazo. Vocês assessoraram a AES nessa venda da subsidiária brasileira, né? Foi anunciada essa compra pela Auren. Ali, esse é um exemplo de estrangeiro estratégico saindo do Brasil, mas é uma tendência? Não, eu acho que o estratégico aí já é diferente, tá? E certamente você vai ter de tempos em tempos, da mesma forma que existem novos estratégicos entrando, alguns estratégicos, enfim, vendendo sua operação, dependendo do foco global, etc., da companhia. Eu não acho que exista isso, pelo contrário, até no setor específico, que é o setor de infraestrutura, talvez seja os setores que recebem mais investimento, que o Brasil é carente e que, de fato, o Project Finance funciona. Então, são setores que existe dívida, enfim, de projeto, longo prazo, combinando banco, mercado de capitais. Então, isso aqui é certamente algo que atrai interesse e possibilita que o estrangeiro, o investidor estrangeiro ou a empresa estrangeira desenvolva projetos no país de acordo com características, a princípios similares, com padrões similares que ele faria fora. Então, acho que isso é um arcabouço bem colocado. Não vejo, enfim, uma tendência de saída ou não. Acho que quem está no país continua investindo.
O que eu acho que nesses momentos, o que dificulta é novos players estratégicos tomando a iniciativa de entrar no país. O exemplo claro, o exemplo do saneamento, em que a gente tem, teoricamente, poucos players no Brasil, pelo potencial que existe no setor. Pela necessidade Pela também, necessidade. Talvez vamos considerar isso aqui a energia, o que aconteceu com as utilities, seja de geração, transmissão, distribuição, há diversos anos atrás, e a gente virou uma potência nesse sentido, conjugando capital nacional e capital estrangeiro. E eu acho que é algo que, no saneamento especificamente, a gente se beneficiaria muito e, quer dizer, não só o mercado de capitais, a população, de mais capital empregado nesse segmento. E certamente quem entrar, eu tenho certeza que vai ter a disponibilidade de recursos do ponto de vista de Project Finance, não crédito corporativo, mas Project Finance, igual outros players já estão fazendo, que estão operando nesse setor. Mas eu acho que é um exemplo de onde poderíamos já ter gente entrando, que talvez estejam ali, como não operam ainda no Brasil, ainda aguardando esperando. Um pouquinho. E é só não tenho dados científicos para te falar isso, ou nomes, mas é só algo que veio na minha cabeça aqui como uma oportunidade que pouco aproveitada, mais do ponto de vista estratégico, na minha opinião. A maioria dos players que estão, ou dos investidores que estão aqui no Brasil, são inclusive fundos, né? Então, nesse setor.